Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver associação R2R, conversor DA analisado com TVNAM. Nesse tutorial eu vou abordar um tema muito importante, tanto do ponto de vista da eletrônica analógica como digital. Estou falando da associação R2R, uma associação de resistências muito utilizada nos conversores digital analógico. E para sua análise vou usar TVNAM e muito mais. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. A questão é, determine a tensão VO no circuito da figura quando só a chave CH0 está ligada, só a chave CH1 está ligada e quando as chaves CH1 e CH0 estiverem ligadas. Complete a tabela com os resultados. Vamos resolver por partes, é claro. Primeiro resolvo para a CH0 ligada, com isso só é levado em conta a fonte B0. E depois resolvo para a CH1 ligada, levando em conta só a fonte B1. Por último, vou resolver o circuito ligando as duas chaves. Aí vou levar em conta as duas fontes. Claro que para a primeira condição, as duas chaves desligadas, não teremos tensão alguma aplicada no circuito e a tensão na saída será de 0 volts. Essa será a resposta para a primeira linha da tabela. Começamos bem. Vou começar resolvendo a tensão de saída VO, levando em conta somente a chave CH0 ligada. Veja como fica o circuito. Agora é só resolver para determinar a tensão de saída VO. O primeiro passo é redesenhar o circuito sem as chaves, só com as fontes. Simplifica muito, mas tem mais simplificação. Nesse diagrama, as duas resistências em paralelo foram substituídas por uma. Se duas resistências de 2 kΩ são colocadas em paralelo, então, qual o valor da resistência equivalente? Isso mesmo, é só dividir por 2. São duas resistências de mesmo valor em paralelo. Se fossem 3, você dividiria por 3 e assim por diante. A resistência R34 é igual a 2K dividido por 2 e isso é igual a 1 kΩ. Agora que temos a resistência R34, ficou mais fácil determinar a tensão de saída VO. Existe mais de uma forma para determinar a tensão de saída VO. Você pode usar a lei das malhas e montar as equações das malhas, usar a lei de Ohm e determinar a corrente total e depois distribuir no circuito, mas é sempre bom parar e pensar um pouco. Qual a melhor abordagem? Pois vou mostrar como resolver usando TVNAM. Sim, e você achava que TVNAM tinha pouca aplicação? Pois às vezes facilita, pois dividir um circuito em partes menores, mais simples, simplifica tudo. TVNAM é sempre uma opção interessante. Aqui vou aplicar TVNAM no circuito tracejar, a caixinha de TVNAM. Toda essa caixinha será substituída por uma fonte de tensão e uma resistência, a fonte e resistência de TVNAM. O nosso trabalho será determinar a tensão de TVNAM e a resistência de TVNAM. Para calcular a tensão de TVNAM, você deve considerar o ponto de saída totalmente aberto. Esse é o circuito mostrado na figura. A tensão de TVNAM é a tensão sobre a resistência R2, que é a resistência ligada ao terra. Note que as duas resistências formam um divisor de tensão, e as duas resistências têm o mesmo valor. Então a tensão será dividida igualmente nas duas resistências. Logo, a tensão em cada resistência será de 2 volts. A tensão de TVNAM é 2 volts. Não podia ser mais simples. A resistência de TVNAM é calculada zerando as fontes e calculando a resistência equivalente entre o ponto de saída e o terra. O circuito deve continuar aberto. Zerar uma fonte de tensão é colocar essa fonte em curto-circuito. Zerando a fonte de tensão, o circuito fica como mostra na figura. Fica claro que R1 e R2 estão em paralelo. Duas resistências de 2 kΩ em paralelo resultam em uma resistência equivalente de 1 kΩ. Você já viu isso antes, não é mesmo? Então a resistência equivalente de TVNAM é de 1 kΩ. Agora é só substituir o circuito dentro da caixinha de TVNAM pelo seu equivalente. A tensão de TVNAM é igual a 2 volts e a resistência de TVNAM é igual a 1 kΩ. Agora ficou fácil determinar a tensão de saída VO, uma verdadeira brincadeira de criança. Para facilitar, eu vou primeiro inverter a posição da resistência R5, afinal ela está ligada para o terra mesmo. E agora, você consegue ver o divisor de tensão que gera a tensão de saída VO? Somando a resistência de TVNAM com a resistência R3, resulta 2 kΩ. Como você pode ver, resolvendo passo a passo facilita muito. E sempre que for necessário é bom redesenhar o circuito. É o que eu vou fazer agora. Veja o circuito redesenhado, tudo fica mais claro, você não acha? Então, na verdade, a tensão de TVNAM será dividida sobre duas resistências de mesmo valor. Você já ouviu isso antes, não é mesmo? Então, a tensão será a mesma nas duas resistências. Logo, a tensão de saída VO é igual a 2 volts dividido por 2, a tensão de saída é igual a 1 volt.
A tensão VO será igual a 1 volt quando a chave CH0 estiver ligada e a chave CH1 estiver desligada. Essa é a resposta da segunda linha da tabela. Note que no diagrama eu já desenhei o paralelo das resistências R3 e R4. Já vou considerar esse paralelo para resolver as outras duas linhas da tabela. Agora vou resolver o circuito para a chave CH1 ligada e a chave CH0 desligada. Esse circuito é bem mais fácil do que o anterior. Vocês conseguem perceber isso? Veja o circuito redesenhado. Como eu disse antes, redesenhar o circuito facilita. Eu tirei as chaves, claro, considerando o CH1 fechado. Então a fonte B1 vai ligada direto na resistência R5 e a chave CH0 aberta. Então ela permanece ligada no terra. Isso faz aterrar a resistência R1. Ficou mais simples ainda, não é mesmo? Mas sempre é possível melhorar mais ainda. É só redesenhar a resistência R1 direto no terra. Ela fica em paralelo com R2. Agora sim, qualquer criança brinca e se diverte. Esse circuito parece muito simples, então vou usar a lei de Ohm. Simples assim. Nesse caso, primeiro vou determinar a resistência equivalente. A primeira coisa a fazer é o paralelo das resistências R1 e R2. Resistências de mesmo valor. O paralelo todo mundo está careca de saber. É metade do valor de uma das resistências. Nesse caso, a metade de 2 kΩ é 1 kΩ. O próximo passo você já sabe. Isso mesmo, redesenhar o circuito. Agora aparece de forma bem clara que as resistências R34 e R12 estão em série. Então é só somar o valor dessas resistências para termos a resistência equivalente, somando das 2 kΩ. Agora é só redesenhar. Nem precisa falar, não é mesmo? Redesenhando o circuito, agora ficou fácil determinar a tensão de saída VO. É a tensão sobre a resistência equivalente R1234. Temos novamente um divisor de tensão com resistências de mesmo valor. Logo, a tensão de saída será igual a metade do valor da tensão da fonte B1 de 4 volts. Então, a tensão de saída será igual a 2 volts. Vejam a importância do divisor de tensão. Praticar é preciso, tudo vai ficando mais fácil. Essa será a tensão na saída quando só a chave CH1 estiver ligada. Essa será a solução para a terceira linha da tabela, quando a chave CH1 está ligada e a chave CH2 está desligada. A tensão é igual a 2 volts. Falta só mais uma linha. Vamos solucionar a última linha quando as chaves CH0 e CH1 estão ligadas. O circuito é mostrado na figura. Esse é um circuito com duas fontes. Opa, parece que vai complicar um pouquinho. Qual a melhor forma de analisar? Qual a técnica você usaria? Lei de Ohm, lei dos nós, lei das malhas, superposição. São tantas opções. Qual você escolheria? Veja o circuito redesenhado sem as chaves, só mostrando as fontes. Agora temos as duas fontes no circuito e queremos determinar a tensão de saída VO. Nesse caso, parece que a superposição é a mais apropriada. Essa também seria a sua escolha? Primeiro vou analisar o circuito considerando somente a fonte B0, zerando a fonte B1. Vou chamar VOB0. Segundo, vou analisar o circuito considerando somente a fonte B1, zerando a fonte B0. Vou chamar de VOB1. No final é só somar os resultados, somar as tensões VOB0 mais VOB1, não esquecendo de levar em conta os sinais. Vamos começar solucionando devido à fonte B0. O circuito é mostrado na figura. Antes de resolver é bom dar uma pensadinha. Lembram? Como vocês resolveriam esse circuito? Isso mesmo. Esse circuito já foi resolvido. Foi o primeiro circuito resolvido usando Thevenin. Lembram? Veja a solução usando o Thevenin. Está lembrado agora? A tensão VOB0 é igual a 1 volt. Essa é a tensão de saída devido somente à fonte B0. Agora vamos proceder de forma similar para determinar a tensão de saída devido à fonte B1. Também ficou fácil. Esse foi o segundo circuito já resolvido. Aquele resolvido usando a lei de Ohm. Ao reduzir o circuito ficou esse simples divisor de tensão. A tensão de saída devido à fonte B1 é igual a 2 volts. Essa é a tensão VOB1. Agora é só somar as respostas. A tensão de saída é igual a 1 volt mais 2 volts, isso dá 3 volts. É só sobrepor os resultados. Essa é a resposta para a terceira linha. Agora é só colocar todas as soluções na tabela. Note que a tensão de saída é a representação do valor binário das chaves. As duas chaves desligadas equivalem ao valor binário 00, que convertido para decimal dá 0 mesmo. Quando só a chave CH0 está ligada, o valor binário é igual a 01, que representa em decimal o valor 1 mesmo. A unidade, quando só a chave CH1 está ligada, o número binário é 10, que em decimal representa o valor 2. E quando todas as chaves estão ligadas, representa
representa o número binário 1, que em decimal é a soma da unidade com o 2 da segunda coluna. Esse é o valor 3 em decimal. É exatamente isso que acontece num conversor digital analógico. Esse tipo de conversor digital analógico é chamado conversor R2R. As chaves poderiam ser relés acionados por saídas digitais de um microcontrolador. Quanto mais conjuntos de associações de resistências de valor R2R, maior a precisão do seu conversor. Existem muitos CIs por aí feitos com essa filosofia. O número de chaves é o número de bits do conversor. Esse da figura é de 3 bits. Você viu nesse tutorial como analisar um circuito do tipo R2R, uma associação de resistências muito usada nos conversores digitais analógicos. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!